enfrentar e mudar o mundo, e o que nós precisamos mais e mais são dessas pessoas, né? Que elas, estando do lado da verdade, que elas acreditam, pode ser, elas, mencionei aqui o Mandela, né? Olha o Mandela, olha o exemplo que é o Mandela, olha o exemplo do Mandela. Mandela morava num país de negros, os brancos foram lá, colonizaram, estabeleceram um sistema judicial, jurídico, quer dizer, quem quisesse estar do lado da verdade teria que agir de uma determinada forma, e esse sistema falava que, olha, se você é negro, você não pode se submeter a isso, não pode se submeter àquilo. Se você está sentado num ônibus e vier mesmo que você tenha 80 anos de idade, vier uma criança branquinha de 8 anos de idade, você tem que dar lugar para essa criança. Você indo no banheiro, você não pode ir naquele banheiro, porque aquele banheiro é só de branco, você tem que ir no mato. O país do sujeito, ele achou que isso estava errado, quis mudar, foi preso, ficou 25 anos preso. Eu fico imaginando eu 25 anos preso, não preciso nem chegar nos 25 anos, eu estou acabado antes disso, né? Quando ele saiu dessa prisão, gente, ele saiu um leão. O Mandela que nós conhecemos saiu disso aí, ele estava do lado da verdade. Ele saiu dali, ele conquistou o mundo, se tornou um dos homens mais importantes do mundo, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, se tornou presidente do seu país, mudou as coisas que ele achava que precisava mudar. Olha a dimensão, quer dizer, estou dando um exemplo aqui tecnológico, mas claro que... E por que ele fez isso? Qual era a convicção dele em relação a isso? Mas eram as verdades dele, Quantos dos nossos alunos, estamos no ambiente acadêmico, né? Quantos dos nossos alunos nós estamos educando para que possam fazer essas transformações, né? Eu penso que a sorte desse homem aqui, desculpem falar desse jeito, mas eu penso que a sorte dele foi nunca ter frequentado uma universidade, porque nós íamos querer moldar ele, né, e ele entrar num corredor assim, e ia muito da motivação dele, da inspiração dele ia ser reduzida, né, por essas componentes que nós sabemos que temos aí na maneira de pensar. Mas enfim, então hoje o Brasil, e estou vendo que eu estou me sentindo muito à vontade aqui, eu acho que é saudade da música, e estou muito lento aqui nas minhas coisas, eu tenho que acelerar um pouquinho isso aqui. Então, essas são as prioridades, né, no contexto de ciência, tecnologia e inovação, e temos que trabalhar, né? Já fizemos muita coisa importante em relação a isso, né, nessa preparação aí da educação e da ciência. Estou listando algumas coisas aqui, né? Nós temos universidades muito importantes, nós temos universidades importantes em nível internacional, né? Quero destacar aqui a USP, quero destacar a Federal de Santa Catarina, uma universidade muito importante, dentre outras, né? Números impressionantes, positivamente, incrível. A primeira dissertação de mestrado nossa foi em 1963. Olha que loucura. Em 63, nós tivemos a primeira dissertação de mestrado, e a primeira tese de doutorado foi no final da década de 60. E hoje, nós titulamos 14 mil doutores. A universidade que mais titula doutor no mundo é a Universidade Brasileira, né? É a USP. Não sei bem se isso é bom ou se é ruim, mas é um número importante, né? Nós temos um sistema de graduação muito forte, com avaliação muito rigorosa, que está ocorrendo nesse momento, que garante a qualidade desse sistema. Temos alguns instrumentos que nem outro país tem. Aqui é uma relação de coisas que nós temos e ninguém tem. Por exemplo, a plataforma Lattes. Qualquer pessoa tem acesso à informação acadêmica, científica, de qualquer outro a partir da plataforma Lattes. Isso aqui é nosso, exclusivamente nosso. Nós temos o portal de periódicos da CAPES. Não existe outro portal no mundo. Quer dizer, qualquer pessoa ligada à área de pesquisa, desenvolvimento, sobretudo à área acadêmica, né, tem acesso a um banco enorme de periódicos, né, e não só revistas, né, mas uma biblioteca virtual, né?
Temos um sistema de bolsas único também. Nós temos bolsas até do aluno do ensino médio, né? Nós temos um sistema de concessão de bolsa, até o sujeito que já é professor, quer continuar mais do que isso, né? O sujeito se aposentou, mas ele quer continuar se dedicando aí à atividade de ensino, à pesquisa, ele pode pegar uma bolsa de professor sênior, professor aposentado. Então essas são características dificílimas de serem alcançadas e nós conseguimos alcançar. Temos feito um esforço muito grande em relação à descentralização e ao crescimento do nosso sistema, né? Mencionamos aqui a importância da educação e a necessidade de ampliar o ensino público, né? Esses Brasis aqui estão crescendo, né? Porque de fato o Brasil está crescendo, né? Mas o que é importante aqui é a quantidade de pontinhos que começam a aparecer, né? Observa que Santa Catarina tinha poucos pontos, né? Passa a ter muitos pontos e assim por diante, né? Então esses números aqui são impressionantes, tanto para as universidades como para os institutos federais, né? Então estamos falando de 321 campi e 362 campi aqui dos institutos federais, né? Então são realizações que temos tido aí, que têm contribuído para essa dimensão, né? Os Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação, permitindo, né, que no Brasil nós tenhamos uma competência na área de ciência, na área de tecnologia, né, em todas as áreas do conhecimento, né, e que possam atuar em pesquisa científica e, sobretudo, pesquisa tecnológica. Foi um outro grande feito. Quero destacar esse esforço que estamos fazendo aí em relação a alguns instrumentos ligados à área de inovação, e com isso nós nos espelhamos muito no modelo europeu também, e temos muitas parcerias na componente de inovação com países europeus ligadas à área de fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico. Então isso aqui são condições que nós temos dado às empresas para que elas possam acessar, utilizar e se beneficiar de inovações tecnológicas. Então eu destaco aqui as redes Cibratec, Sistema Brasileiro de Tecnologia, as incubadoras de empresas e os parques tecnológicos, um belíssimo instrumento para fomentar o empreendedorismo inovador. E essa última inovação nossa, né? Nossa, que eu digo do governo federal, para estimular a pesquisa industrial. O Brasil é um dos países onde as incubadoras de empresas e os parques tecnológicos tiveram um maior crescimento. Tem um outro país que se iguala a nós, que é a Coreia do Sul, mas é incrível, né? Hoje nós temos mais de 400 incubadoras e quase uma centena de iniciativas ligadas a parques tecnológicos, né? Incubadoras de empresas, ambientes onde você pode iniciar um negócio, né? Então você tem uma ideia, você tem vontade de explorar algum conhecimento que você tenha, mas às vezes você domina o conhecimento, mas não sabe como é que você faz isso. Então as incubadoras de empresas são ambientes que permitem você criar e manter as empresas até um certo ponto, quando elas devem ir para parques tecnológicos. São ambientes onde você convive com outras empresas ligadas à área tecnológica. Mas eu quero chamar um pouquinho a atenção, e isso aqui é uma iniciativa que nós nos inspiramos na Europa, no modelo europeu, particularmente no modelo que vem da Alemanha, dos institutos Fraunhofer, e inspirado na nossa Embrapa. Eu estava mencionando a questão de inovação tecnológica aqui, e lembrando sempre, né, o Brasil é uma economia forte, mas você não consegue comprar um produto brasileiro de tecnologia, né? Pessoa física, assim, né?
Pessoa jurídica consegue comprar um avião, nós temos muito orgulho aí dos nossos aviões, né? Mas você vai numa loja fora do Brasil, você não consegue comprar um produto de alta tecnologia brasileiro, porque não tem um produto brasileiro de alta tecnologia. E por que não tem, né? Se nós temos conhecimento científico, né? Por que não tem? Há 50 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos uma grande preocupação, que era a questão de alimentar a nossa população. Nós tínhamos uma população que crescia muito, uma população muito jovem, e nós importávamos alimentos. Importávamos e gastávamos uma quantidade de recursos grandes importando alimentos. E olhávamos e falávamos o seguinte: olha, a população brasileira vai chegar em 100 milhões de habitantes, vai chegar em 150, vai chegar em 200 milhões, nós não vamos ter recursos, não vamos ter de onde comprar para alimentar essa população. Incrivelmente, boa tarde, professor. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Incrivelmente, nós, num tempo muito curto, único também, aquelas coisas do Brasil, nós invertemos isso. Nós não só resolvemos o problema dos alimentos no Brasil, hoje nós não conseguimos alimentar a nossa população, mas não é por falta de alimento, porque o alimento não é disponível para a população, porque alimento tem. Mas mais importante do que isso, nós não só alimentamos a nossa população, como alimentamos o mundo. O Brasil é um dos grandes exportadores mundiais de alimento. E aí eu estou falando de grãos, estou falando de carne, estou falando de frutas e assim por diante. E olha essa revolução que nós fizemos. E como é que nós fizemos isso, né? Fizemos isso graças às universidades, que desenvolveram conhecimento científico, e mais importante, nós tivemos mecanismos de levar esse conhecimento para o campo. E aí a palavra que surge é a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, o que nos ocorreu é de criar uma instituição, um programa, nós estamos criando empresa, que possa fazer pela agricultura e pela pecuária o que a Embrapa fez. Então, nós queremos uma empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. E queremos levar o nosso conhecimento científico para o setor industrial. Então, qual é o aspecto diferenciado dessa Embrapia? É que hoje as nossas instituições, para se relacionarem com o setor industrial, elas têm muito trabalho e têm muita dificuldade. Primeiro, o ordenamento jurídico, administrativo, né? Aqueles que fazem isso nas instituições sabem como é difícil. Então, nós temos que simplificar isso aí, mexer no marco regulatório para tornar isso aí mais ágil. Estamos trabalhando para isso. Outro aspecto é o seguinte: você tem uma certa competência numa determinada área de conhecimentos, na biologia, né? Você desenvolve uma determinada coisa e você vai procurar um parceiro industrial, vão escrever um projeto em conjunto, submetem isso para a FINEP, por exemplo. A FINEP vai analisar isso aí, demora 1 ano para lhe dar um resultado, e o resultado nunca é aquele que você esperava, porque o recurso sempre é menor do que você imaginava, demorou muito para lhe dar essa resposta, o parceiro da indústria não pode esperar tanto tempo. Então, o que nós estamos pensando nesse momento, né? Nós estamos pensando em credenciar unidades, instituições, né? Nós estamos chamando de unidades da Embrapi, e que serão credenciadas pela Embrapi. E a unidade é um núcleo numa determinada área do conhecimento. Então, se você, de uma instituição de ciência e tecnologia, né, que não precisa ser uma universidade, uma instituição qualquer de ciência e tecnologia, que tem uma determinada competência numa determinada área, qualquer área, você pode se credenciar naquela área para ser uma unidade da Embrapi. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que você fica credenciado por 4 anos. E uma vez que você é credenciado, e para ser credenciado, você precisa apresentar 3 coisas naquela área. Você tem que mostrar, você tem que falar assim: olha, eu tenho competência nessa área, eu tenho pessoas qualificadas para atuar nessa área, eu tenho infraestrutura para trabalhar nessa área, e eu tenho conhecimento do mercado, da sociedade, do setor onde eu quero atuar.
Então, eu quero me credenciar nessa área porque eu tenho essa competência. E acho que consigo desenvolver projetos de desenvolvimento tecnológico. Uma vez que você é credenciado e é aceito o seu credenciamento, o recurso vem antes. Então, o governo federal lhe dá o recurso. Você, olha, você está imaginando que você vai precisar, sei lá, de 20 milhões aí, em 2 anos, 10 milhões por ano. Então está aqui, vou começar a te dar dinheiro. Está aqui 3 milhões. Na hora que você gastar isso aí, você vem cá e pega mais. E essa pessoa, com esses recursos, então, já tendo os recursos a priori, é mais fácil negociar esses projetos tecnológicos. A condição é a seguinte: depois de 4 anos, quando você nos vier mostrar o que você fez, os projetos que você vai trazer, eles têm que totalizar 3 vezes mais do que você pegou. Então, se você pegou 20 milhões, quando você vier prestar conta, você tem que mostrar projetos no valor de 60 milhões. Desses 60 milhões, 20 vieram do governo federal, que é o recurso que nós lhe demos. 20 tem que ter vindo do setor industrial. Você tem que ter capacidade de convencer o seu parceiro da indústria de que ele vai ter que botar dinheiro. E o outro, um terço, não precisa ser financeiro, basta que seja econômico, pode ser a parte da sua infraestrutura. Você pode quantificar, você, olha, eu usei laboratório, usei horas de professor, horas de aluno, e bolsas que eu já tinha de outros programas. Quer dizer, não precisa ser dinheiro que você colocou ali, pode fazer parte da sua infraestrutura. Esse credenciamento seu é então renovado ou não? Qual é a expectativa de êxito aí? A expectativa de êxito é associada às 2 coisas. Primeiro, reduzir burocracia e facilitar que os recursos estejam disponíveis. Mas mais importante do que isso, lembrando que o nosso setor industrial não investe em tecnologia, porque ele não quer correr o risco. Observa que com um modelo desse, ele pode investir em tecnologia e o governo federal é parceiro dele, ele só precisa investir 1/3. Por isso nós queremos ajudar a convencer o setor industrial de que vale a pena investir em tecnologia. Estamos com muita expectativa em relação a isso e quero me preparar para concluir. Quero falar desse grande programa Inovação Empresa, onde nós estamos com uma série de preocupações aí e colocamos a empresa no centro das nossas atenções e procuramos uma série de instrumentos, uma série de mecanismos para favorecer a empresa inovadora. Rapidamente, passando por isso aqui. Incentivos legais e de impostos. Do mesmo modo que o governo federal chega para cada cidadão e fala o seguinte: se você investir na sua saúde, investir na sua educação, que nós temos interesse de ter pessoas saudáveis e educadas, né? Se você investir na sua saúde e na sua educação, parte desse investimento você pode abater do imposto de renda. Aqui a gente fala a mesma coisa. Se você investir em pesquisa e desenvolvimento, esse investimento que você faz em pesquisa e desenvolvimento, você pode abater do imposto que você paga. Uma forma de incentivo. Outra forma de incentivo, e aí são programas específicos, se você melhora a eficiência do seu produto, você paga menos IPI, Imposto de Produto Industrializado, e assim por diante. Os grandes que temos dados aí para iniciativa do setor industrial. Se você tem um projeto muito bom, nós financiamos esse projeto. Se você quiser contratar pessoas qualificadas, mestres e doutores, nós damos bolsa para que você contrate essas pessoas. Se você não tem todo o dinheiro que você precisa para você tocar o seu negócio, as nossas agências de fomento podem entrar como parceiras do seu negócio. O governo, o poder público, é o maior comprador que existe. E nós somos obrigados a comprar a partir da Lei 8666, onde você especifica o que você quer comprar e as pessoas se candidatam para lhe vender. E você tem que escolher aquela empresa que lhe ofereceu o preço mais baixo. Se a empresa for inovadora,
nós podemos escolher a empresa mesmo que ela não tenha o preço mais baixo. Ela pode ganhar a concorrência mesmo que o produto dela seja 25% mais caro, e nós escolheremos ela. Se você precisa de recursos, nós lhe emprestamos recursos a crédito baixo. Eu preciso dizer que os mecanismos para isso aqui, são mecanismos diferentes, daqueles que a gente apoia as universidades, pós-graduação. Quer dizer, a fonte não é a mesma coisa. Quer dizer, não há uma competição entre esses mecanismos aqui e os mecanismos convencionais que nós fazemos uso. Quero lembrar, na hora que nós falamos em inovação tecnológica, que o Brasil já mostrou que pode ser competente quando as condições são favoráveis, e muito do que nós conseguimos aqui foram com parcerias internacionais, e a partir de convênios bem estabelecidos. Lembrando para nós aqui algumas áreas, lembrando a nossa competência na área de exploração de petróleo em águas profundas, hoje nós vamos a 7.000 metros de profundidade para pegar petróleo. Eu mencionei o exemplo da Embrapa já, que é a pesquisa agrícola, e que é impressionante que nós temos conseguido fazer em todos os aspectos, Ainda agora, eu estava lendo recentemente uma nova descoberta, que é uma vespa. Quer dizer, a vespa, ela se alimenta da larva da lagarta que come a plantação. Então você não precisa de combater quimicamente as larvas e a própria vespa, Então ela salva a plantação, que é muito importante, Nós temos uma visão cada vez mais distante desse progresso aí da agricultura e da pecuária, e nós esquecemos a importância desses instrumentos, E é incrível o que nós temos conseguido fazer aqui. Divido com vocês, uma parte importante das coisas que eu tenho feito atualmente estão ligadas a biocombustível. E falo muito de biocombustível, e o Brasil fez muita coisa em biocombustível, e quando falo no exterior sobre biocombustível, inevitavelmente, na hora que a gente começa a discutir, começa as perguntas, o pessoal sempre contrapõe a competição que existe pela terra, Mas, puxa, então, como é que vocês utilizam a terra para produzir o biocombustível e a questão da alimentação, E no Brasil, isso não é um problema, a gente usa uma parcela pequena da nossa terra. Nós temos uma terra muito abundante, e nós não precisamos desmatar a terra como nós desmatamos. Nós não fazemos isso porque a gente quer gerar biocombustível, nem pela parte agrária. Nós fazemos isso pela pouca consciência que nós temos de que não devemos fazê-lo, Mas o Brasil tem usado isso. Dou um número para vocês: nos últimos 10 anos, nós dobramos a nossa produção de soja. Olha que incrível, dobramos a nossa produção de soja, aumentando a área em 25%, a área plantada. Isso é tecnologia, A questão da aviação, que nós já mencionamos, a questão do etanol, que é uma coisa muito nossa, Quero lembrar a eficiência também da nossa área de automação, sobretudo a automação bancária, Criticamos coisas que precisam ser criticadas, mas é preciso que nós possamos elogiar coisas que precisam ser elogiadas. Num dado momento, muitos se lembram da inflação alta que nós tínhamos aqui. Então nós tínhamos que ser rápidos. Se não fossem rápidos, isso representaria prejuízos econômicos. Nós já tivemos aqui inflação 80%. Agora estou na dúvida, se era por mês? Ao mês. É que faz tempo, mas era ao mês. Olha que loucura. E em função disso, desenvolvemos um sistema de automação que é único, Olha como nós lidamos com as eleições aqui no Brasil, Nossos problemas para escolher boas pessoas são outros, não são uma questão de apurar os votos, Mas olha que incrível, Países desenvolvidos tecnologicamente têm dificuldade enorme de contar os votos,
Nós encerramos às 5 horas, 8 horas da noite, nós sabemos quem que é o prefeito, quem que é o deputado, quem que é o... e assim por diante, né? Eu quero chamar a atenção, e aí concluir, pedindo desculpa aí por ter avançado um pouquinho, de que mais e mais nós temos construído redes, e muitas dessas redes envolvem parceiros europeus, muitas dessas redes envolvem parceiros europeus. E hoje um grande desafio que nós temos é fazer com que essas redes conversem entre si. E aqui eu estou mostrando algumas redes. Aqui eu já falei das redes das universidades federais e dos institutos federais. Um número enorme de instituições. Temos dificuldade de se relacionar numa mesma instituição. A Universidade Federal de Santa Catarina, que tem um campus, a sede é muito grande comparada com os seus campos, e no próprio campus universitário nós temos dificuldade de trabalhar e fazer projetos onde várias áreas do conhecimento se relacionam. Imagina entre os diversos campos, imagina entre diversas universidades, né? Então, lembrando que mais e mais cresce o número dessas instituições, mas estou colocando outras instituições aqui. Eu mencionei aqui as redes Cibratec, que são as redes ligadas às áreas tecnológicas, diferentes cadeias produtivas, né? Não explorei muito isso. Mas tem as redes de serviços tecnológicos, rede de extensão, a rede de centro de inovação, né? Mencionei as incubadoras de empresas e os parques tecnológicos. Vocês não estão vendo aqui que a imagem não está boa, mas isso aqui é um Brasil cheio de pintinho, de pontinho, né? Mostrando que nós temos várias incubadoras, vários parques tecnológicos. Mencionei os institutos nacionais de ciência e tecnologia, né? Santa Catarina tem 4 desses institutos, e são 126 no total, né? Mas aqui eu quero mencionar outras redes também. Aqui eu coloquei 3 numa, que é a Confederação Nacional das Indústrias. Na hora que a gente fala de inovação, as federações estaduais são parceiros importantes. Aqui eu coloquei a Confederação Nacional das Fundações de Apoio. Nós temos uma fundação que é forte, a FAPESC, né? A Fundação Estadual de Apoio à Pesquisa, né? É a 4ª fundação, né? A primeira, a FAPESP, a segunda, a FAPEMIG, a terceira, a FAPERJ do Rio de Janeiro, e a 4ª, a nossa, né? Mas hoje, exceto por um estado da federação, os outros todos têm fundações de apoio. Estou mencionando aqui os órgãos estaduais ligados à ciência, tecnologia e inovação, que é uma grande rede, né? 2 redes importantes que começam a surgir agora, ligadas à inovação, vêm do Senai. O Senai está montando uma série de polos de inovação. Os polos de inovação do Senai têm se relacionado muito com a unidade, com a União Europeia, em vários projetos, né? A dificuldade nossa e o desafio nosso é mais e mais conhecer essas diferentes redes, conhecer esses diferentes Brasis e vencer esse esforço que é fazer com que as nossas atividades elas possam ecoar em outras instituições. Então, eu tenho percebido uma dificuldade muito grande pela dimensão do Brasil e pelas algumas fragilidades que nós temos, fazer com que essas ações ligadas à ciência, tecnologia e, sobretudo, inovação, no contexto que nós mencionamos aqui, elas possam ser desenvolvidas numa visão mais sinérgica, numa visão mais colaborativa, né? Uma visão mais interdisciplinar, como um dos temas aqui tratados, né? Eu queria caminhar para lembrar a todos nós que caminhamos para nos tornarmos a 5ª economia. Temos feito um grande investimento em educação. Esse investimento ele precisa ter eco em ciência e tecnologia, e mais do que investimento, nós precisamos melhorar a gestão disso aqui. Não podemos ignorar que hoje temos uma economia estável e uma democracia estável, frágil,
tanto a nossa democracia quanto a nossa economia, né? Mas são estáveis, né? Não temos conflitos, não temos nem internos nem externos grandes, né? E isso é um patrimônio nosso, né? São ainda localizados os nossos conflitos. Vivemos recentemente aí essas manifestações de uma parcela importante da população, dos jovens, né? Mostrando a capacidade que nós temos de reagir, de nos incomodar, né? Reflito sempre que